Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Osasco e aos nossos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Neste momento, daremos início a mais uma palestra oferecida pela Câmara Municipal de Osasco. Esta, proposta e presidida pela vereadora Lúcia da Saúde, que compõe a mesa nessa manhã de quarta-feira, ao lado do senhor Padre Samuel Elias Neto, da Diocese de Osasco. A palestra dessa manhã tem como tema Fraternidade e Fome, com o lema Dá-lhe vós mesmo de comer. A campanha da fraternidade é realizada todos os anos e propõe despertar o espírito de caridade e de compromisso que deve estar presente em todos que querem e desejam ser discípulos de Jesus. O tema da campanha da fraternidade deste ano incentiva nossas comunidades a assumir a responsabilidade da fome que persiste no Brasil. No final de 2022, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 15 milhões de brasileiros encontravam-se em situação grave de insegurança alimentar. Cerca de 125 milhões em algum nível de insegurança alimentar. Insegurança alimentar é a forma menos pesada de dizer às pessoas que passam fome. A campanha da fraternidade é uma expressão de comunhão, conversão e partilha. Nessa palestra de hoje, vamos entender um pouco sobre o papel de cada um de nós para transformar a vida das pessoas. Neste momento, anunciamos a presença do Padre Samuel Elias Neto, da Diocese de Osasco, Paróquia Espírito Santo no Jardim das Flores, representando neste ato a campanha Fraternidade 2023. Há 6 meses como padre, Samuel Elias nasceu em Cotia há 30 anos, mas há 10 anos está em Osasco, onde fez o seminário. Já trabalhou em Cotia e em comunidades de São Paulo. Neste momento, convidamos a vereadora Lúcia da Saúde para iniciar os trabalhos. Obrigada. Bom dia a todos. Cumprimento a todos que nos assistem pela TV Câmara e redes sociais. Quero aqui cumprimentar o padre. Seja bem-vindo na nossa casa, padre. Não sei se o padre já tinha vindo à Câmara antes. Já. E seja bem-vindo. Quero cumprimentar aqui meu amigo também, o Wilson, que está aqui presente. E estamos aqui hoje para promover um assunto tão relevante e tão importante para a nossa cidade, que é falar sobre fraternidade e fome. Para entendermos melhor esta campanha, está conosco hoje aqui o nosso querido Padre Samuel Elias Neto, da Diocese de Osasco, que vai estar falando sobre esse tema tão relevante para o mundo. Dar-lhes vós de comer, Mateus 14, versículo 16. É uma iniciativa da CNBB, que é Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que exercita a solidariedade e alerta sobre as causas da fome. É importante até, padre, a gente poder explicar para quem está nos assistindo em casa. Porque, às vezes, quem está ligando a televisão agora vai falar, mas o que a vereadora está falando sobre a fome? Então, é importante nós podermos falar para todos que estão nos assistindo que o padre está aqui para falar um tema tão importante, e esse tema é realmente até para o mundo mesmo. Nos últimos anos, o acesso regular a uma alimentação tem se tornado um desafio cada vez mais presente na realidade da população brasileira. É no objetivo de promover ações que beneficiem a sociedade, e estamos tratando deste tema aqui na Câmara Municipal de Osasco. Gostaria agora de pedir para o padre que pudesse explanar o que seria a campanha da fraternidade e fome e qual o objetivo dela, padre.
Então, o microfone está à sua disposição e fique à vontade para poder falar para todo Osasco. Bom dia a todos. Quero agradecer, em nome da nossa Diocese de Osasco, a oportunidade de estarmos aqui e falar sobre a campanha da Fraternidade 2023. Agradeço à vereadora Lúcia da Saúde por ter nos ajudado a estarmos aqui e ter aberto os caminhos, as portas, para trazermos a nossa campanha da fraternidade, a reflexão da população de Osasco e também as autoridades públicas. Então, muito obrigado, vereadora, que Deus possa abençoar a senhora por esta iniciativa. Quero cumprimentar também o nosso irmão de fé, o senhor Wilson Miranda, que está aqui e compõe a nossa mesa, está aqui comigo, representando aí os leigos da nossa Diocese de Osasco, que também tem papel importantíssimo na promoção da campanha da fraternidade. Senhor Wilson, muito obrigado pela sua presença. E quero dizer que estou aqui em comunhão com toda a nossa Diocese, sou o representante da campanha da fraternidade e especialmente em comunhão com o nosso bispo, Dom João Bosco, a quem espiritualmente nós cumprimentamos. Ele não pôde estar aqui, mas está espiritualmente conosco, uma vez que ele nos enviou para estarmos à frente desta missão. Vamos lá. Então, falarmos sobre a campanha da fraternidade. Bom, a campanha da fraternidade, ela acontece todos os anos, há 60 anos. E foi uma iniciativa que teve início no Nordeste, por alguns bispos, que ao longo do tempo litúrgico da Quaresma, dentro da Igreja Católica, tiveram a iniciativa de trazer alguma reflexão social para a Igreja. A Quaresma, na Igreja Católica, ela é um tempo que nos prepara para a Páscoa do Senhor Jesus. E é um tempo de penitência, é um tempo de oração, e é um tempo de nos aprofundarmos nos conselhos evangélicos de nosso Senhor Jesus Cristo, que são aqueles famosos do jejum, oração e caridade. Esses conselhos evangélicos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles dão o tom para a Quaresma dentro da igreja, mas não só para a Quaresma, mas para toda a vida cristã. Porque não é só na Quaresma que o cristão é chamado a seguir mais firmemente a Jesus Cristo. É durante toda a sua vida. E ao longo de toda a sua vida, os conselhos evangélicos de Cristo devem fundamentar a vida espiritual de um cristão. Então, o jejum será importante sempre. A oração, nem se fala, importante sempre. E a caridade, igualmente, sempre importante para alcançarmos uma plena comunhão com Deus e com os irmãos. E então a campanha da fraternidade, ela é um meio de viver exatamente a questão da caridade, o conselho evangélico da caridade dado por Jesus. Porque a caridade supõe fraternidade. A caridade, ela supõe um olhar de compaixão e de misericórdia para aqueles que mais sofrem. A caridade, ela supõe um coração aberto para os que mais necessitam de ajuda. Então, nesse ano, de modo muito concreto,
a Igreja Católica no Brasil nos traz a questão da fome como reflexão para a nossa prática de caridade no mundo de hoje. Então vamos conhecer melhor a campanha da fraternidade deste ano, trazendo algumas ideias, algumas reflexões importantíssimas para qualquer âmbito da sociedade. A Igreja, ela sempre se preocupou com os mais pobres e com os necessitados. E a Igreja, até hoje, é a instituição de caridade mais efetiva no mundo, onde, às vezes, até os poderes públicos não chegam, lá está a Igreja, com os seus missionários, com as pessoas enviadas para cuidar de quem está necessitado. E a Igreja certamente tem uma palavra para dizer sobre isso, porque ela está preocupada com a realidade do nosso país, preocupada com a realidade das nossas cidades. E se a Igreja se preocupa, quanto mais os poderes públicos se preocupam com a questão da fome, com a questão dos necessitados, porque essas pessoas são cidadãs, exercem a sua democracia e esperam, né, o mínimo de retorno. Então, compreender melhor toda esta realidade da fome, da necessidade que passa o nosso país, acredito que seja essencial para todos os âmbitos da nossa sociedade. Então, nós temos no slide primeiro o cartaz oficial da campanha da fraternidade, o qual nos traz o mapa do Brasil, e no mapa do Brasil, mãos estendidas com grãos, mãos estendidas de várias cores, demonstrando a pluralidade da nossa sociedade brasileira. O Brasil é um país continental e traz em si diversas culturas, diversos povos, e todos os povos do Brasil, e em qualquer cultura, a fome se faz presente. Nós fomos surpreendidos, né, no começo do ano, com a crise do norte do Brasil. Em Roraima, quando os Yanomamis, os índios, né, passaram por momentos humanitários dificílimos. E há quanto tempo eles estavam assim? Não é do dia para a noite que crianças começam a morrer de fome, desnutridas. Não é do dia para a noite que as pessoas falecem porque estão passando dificuldade. E, no entanto, estava lá a realidade posta diante dos nossos olhos. A realidade da fome no seu sentido mais concreto. Os nossos povos originários, né, os indígenas, que passam por esta realidade. Mas não são só eles, são todos os povos que compõem a nossa sociedade brasileira que passam fome. Há dias passou na nossa paróquia, Espírito Santo, um equatoriano pedindo o que comer. Um equatoriano. Ele saiu do seu país, está aqui no Brasil e está passando por essa situação. Os negros passam fome, brancos passam fome, diversas pessoas, independente da cor, independente
da sua origem passam fome. Há pessoas que eram talvez até bem-sucedidas e hoje moram na rua e passam fome. As periferias nem se falam, não se fala. Lá está a situação da fome nua e crua, né? As periferias da cidade. Nos próprios centros da cidade, vemos quantas pessoas estão em situação de rua. Na cidade de São Paulo, até por vezes pior, porque junta a questão da fome com o vício, né? As cracolândias aí do nosso estado de São Paulo. É uma realidade muito concreta. É uma realidade em que da qual nós não podemos nos esconder e é importantíssimo falar. Então a igreja nos traz esta reflexão, nos trazendo também esta ordem de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Este é o contexto da partilha dos pães no Evangelho de São Mateus. Jesus, há algum tempo, pregava a palavra, há algum tempo falava sobre o reino de Deus, e deu certa hora, as pessoas certamente sentiram fome, e os discípulos, apresentaram esta situação para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus apenas disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles apresentaram uma situação difícil para Jesus. Eles não tinham pão, não tinham suprimentos, não tinham nada para dar para mais de 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças. E mesmo assim Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Então apresentam 5 pães, 2 peixes, e Jesus realiza o milagre da partilha, o milagre da multiplicação dos pães, e alimenta toda aquela multidão. Mas por quê? Porque os discípulos apresentaram o meio que é os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus realizou o milagre, e os discípulos, com as suas mãos, realizaram aquele maravilhoso ato de Jesus, multiplicaram aquele maravilhoso ato de Jesus, dando de comer a todas as pessoas que estavam ali. Então, vamos prosseguir. Nossa campanha da fraternidade. Padre, posso, enquanto o padre está passando aí o slide, posso fazer uma pergunta para o padre? Sim, senhora. Estava ouvindo atentamente, quando fala que tem fome, a campanha da fome. Queria dizer assim, padre, nós que trabalhamos, temos um salário, e passa às vezes um pouco o horário que a gente possa comer, a gente já fica preocupado. Agora, imagina quem não tem nada. Imagina quem não tem nada, padre. Sim. Então, realmente, é uma preocupação. O padre falou, das pessoas, dos moradores de rua. O padre também falou aqui sobre, se não existisse, padre, as igrejas, que a igreja faz o papel, muitas das vezes, que o governo deveria fazer. Agora, imagine se não existisse as igrejas. E também, padre, o padre falou sobre o jejum, a oração e a caridade, que é muito importante, que as pessoas possam realmente ter fé
e fazer realmente o jejum, a oração. E assim, padre, dizer que, desde quando eu estive lá na igreja, foi um momento muito esperado do padre estar aqui para poder falar sobre essa campanha, que é importante não só para Osasco, mas sim para o Brasil. E as pessoas também, padre, até aqueles que vão na igreja, né, que possam olhar um para o outro. Eu digo porque nós temos aqui pessoas nos assistindo agora, mas eu digo até quem vai na igreja. Padre, o padre falou sobre a fraternidade, mas que as pessoas possam realmente olhar e fazer o papel, não só dentro da igreja, padre, que também em casa, pelos vizinhos, enxergar quem mora do seu lado, quem mora na frente. Isso é muito importante. É muito importante quando nós sabemos realmente o nosso verdadeiro papel. Mas pode prosseguir, viu, padre? E também me chamou a atenção aqui, padre, um dado, que eu acho que o padre depois pode falar sobre esse dado, que é do Instituto Brasileiro de Geografia, do IBGE, uma porcentagem de pessoas que sofrem a insegurança alimentar, que é fome, da população brasileira chegou em 15,5% em 2021. Depois, se o padre puder falar um pouco, porque eu achei um número alto. E até maiores, viu? E até maior, né, padre? Tinha um número alto, então é um número bem relevante. Mas pode prosseguir, padre. Muito bem. Bom, então temos aqui a campanha da fraternidade. Ela é um modo de celebrar a Quaresma e se estende ao longo de todo o ano litúrgico da Igreja. O ano litúrgico da Igreja é exatamente um ano em que durante ele nós ouvimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre vai trazer para nós apelo à conversão. No entanto, na Igreja Católica, o apelo à conversão é de modo muito especial vivido durante o período da Quaresma, em que recordamos os 40 dias que Jesus passou no deserto em jejum e oração. E no deserto, Jesus ele enfrentou as tentações do diabo. E as tentações foram aquelas de transformar a pedra em pães. A tentação de se jogar do pináculo do templo para tentar a Deus. E a tentação do poder. Se Jesus se ajoelhasse diante do maligno, ele teria todos os reinos da terra. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu. E em sua humanidade, ele venceu o tentador, nos dando, portanto, um exemplo de que nós também podemos vencer pela força de Deus. Podemos vencer pela força do Espírito que conduz a nossa vida. E então, ao longo de todo o tempo, a Igreja faz apelos à conversão de seus fiéis, de seus membros, para que se tornem cada dia mais misericordiosos, cada dia mais pessoas que realizam o que Jesus deixou como testamento para nós. O amor. Onde tem amor, Deus aí está. Onde há amor, onde há caridade, onde há misericórdia, Deus se faz presente. E então, nós, cristãos, nós que recebemos o testamento de Cristo, realizamos isso em nome de Cristo. Levamos o amor. E claro, isso passa pela nossa conversão pessoal. Pela nossa conversão de que precisamos mudar de vida e muitas vezes rever os nossos conceitos.
Então, quando vira o ano, né? Quando estamos no Réveillon, as pessoas fazem muitos projetos de vida. Mas, por vezes, projetos que são só concretos. Sei lá, às vezes emagrecer, não é? Às vezes fazer uma cirurgia plástica, às vezes comprar um carro novo, comprar uma casa na praia, fazer algum reparo onde mora, comprar roupas novas, mas material, muito material. Uma coisa muito materialista. E os propósitos pessoais, eles existem? Crescer como pessoa? Talvez. É uma boa, não é? Crescer como pessoa, crescer na paciência, crescer no relacionamento com os outros, amadurecer, rever ideias que temos, né, na nossa mente, que podem estar equivocadas, e nós estamos lá insistindo, batendo naquela tecla. Crescer como pessoas. Eu acho que isso é a grande missão nossa. Porque se isso acontece, o material vai ser uma consequência. E Jesus ensinou também isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. E nós só entramos no reino de Deus crescendo como pessoas, crescendo como seguidores de Jesus, enfim, nos tornando novas criaturas. Isso vai ser sempre recorrente no Novo Testamento, novas criaturas, teologia do apóstolo Paulo. Se fostes batizados com Cristo, em Cristo buscai as coisas do alto. Onde está Cristo? O homem novo, o velho Adão, né, passou, e agora nós temos o novo Adão, Cristo Jesus. E nele está a imagem do homem perfeito. Então a conversão começa por nós. Começa pelo nosso interior. Começa pela nossa pessoa, com novos propósitos, com novas ideias, enfim, com mudança de vida. No entanto, a conversão, ela não pode ficar somente no pessoal. Uma coisa intimista. Uma coisa só do nosso relacionamento com Deus. Não, só sou eu e Deus e está tudo certo. Não é assim, não. A palavra de Deus diz: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O apóstolo São João é enfático nisso. Quem pode dizer que ama a Deus, que não vê, se não ama o irmão a quem vê? É muito forte isso. Então, não é a conversão, o relacionamento com Deus, não é algo só intimista, eu e Deus. Passa também pelo irmão. O apóstolo São Tiago, ele é até mais forte nisso. Ele diz: a verdadeira religião consiste em cuidar dos órfãos e das viúvas. A caridade, o amor. Onde está o amor, Deus aí está. Então, a conversão que começa no pessoal se estende ao comunitário, se estende no nosso relacionamento com os irmãos. Então, todos nós temos que mudar alguma coisa no nosso relacionamento. No nosso relacionamento com Deus, é preciso sempre rezar mais. Preciso sempre buscar mais a Deus. No nosso relacionamento com a nossa família, a família é uma comunidade. Não há famílias destruídas?
não há famílias cujos fundamentos estão completamente destruídos. Às vezes a infidelidade não destrói a família, destrói. A violência não destrói as famílias, destrói. E outras tantas coisas destroem a família, degradam a nossa sociedade. Então, o cristão, sal da terra e luz do mundo, é chamado a estar ali para transformar também a comunidade. Nós já aprendemos com os gregos, né? Todo homem é um ser político. Né? Aristóteles ensinou isso. Todo homem é um ser político. Um ser político, cristão. Um ser político, pode ser até mesmo ateu, não creia em Deus, mas o ser político deve mudar, buscar sempre o bem comum, o melhor para a sociedade. Esse tema não é novidade dentro da igreja. Já é a terceira vez que o tema fome aparece na campanha da fraternidade. A primeira vez que o tema fome apareceu na campanha da fraternidade foi em 1975, quando a igreja chamou a sociedade brasileira a refletir sobre a fome. E o tema era: fraternidade é repartir o pão. E este congresso eucarístico, ele aconteceu no contexto do congresso eucarístico em Manaus. Então, a primeira vez foi em 1975. E desde lá, muita coisa já foi feita, certamente. Muito nosso país já cresceu na assistência aos mais necessitados, aos pobres, mas ainda é uma realidade. E continua sendo uma realidade. A segunda vez que a fome foi tema foi em 1985, quando novamente a igreja, no contexto do Congresso Eucarístico Nacional de Aparecida, falou novamente, trouxe a reflexão para a igreja e para a sociedade sobre a fome. E o tema foi: pão para quem tem fome. Pão para aqueles, né, que passam necessidade e precisam da assistência da igreja, da assistência política do Estado. Foi a segunda vez que a igreja refletiu sobre a campanha da fraternidade, tendo como tema a fome, a realidade da fome. E a terceira vez é agora, neste ano de 2022, 2023, quando se deu início na Quaresma ao tema fraternidade e fome, depois do congresso, mais um congresso eucarístico nacional, que aconteceu em 2022, em Recife. E o tema, né, deste ano, de novo, fraternidade e fome, trazendo a realidade do flagelo da fome no nosso país. O objetivo geral da campanha da fraternidade é o seguinte: sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então, sensibilizar
é a sociedade. Isto é uma realidade sempre presente no nosso meio, porque a fome, ela pode ser escondida. A fome, ela pode não ser vista, especialmente por aqueles que têm mais. Imaginem só, alguém que tem meios, alguém que é bem sucedido na sociedade. Será que ele tem contato com a realidade da fome todos os dias? Talvez não, porque mora em um bom condomínio, trabalha em um lugar, digamos, até isolado de determinados lugares onde a fome é uma realidade. Vai da casa para o trabalho, às vezes não vê os invisíveis. Às vezes está ali trancado, né? Com as portas fechadas do seu carro, dando atenção àquilo que ouve no rádio, dando atenção ao seu celular, mas não está com uma atenção ao seu entorno. Talvez certas pessoas nunca passem por uma periferia. E aí? Elas precisam ser sensibilizadas. E, portanto, a igreja tem esse papel. Porque essas pessoas são as mesmas que vão ao culto ou vão à missa aos domingos. Ou que seguem algum sacerdote na rede social, né? Ou que seguem a página da sua paróquia. Então está lá a igreja, sensibilizando a sociedade, sensibilizando as pessoas quanto ao flagelo da fome, quanto ao flagelo que é a fome e que tantas pessoas passam, tantos irmãos e irmãs nossos passam. A igreja segue. Os conceitos iniciais, portanto, são os seguintes. A fome é uma sensação fisiológica que se sente quando o organismo necessita de reposição nutricional. Trata-se de um fenômeno biológico. Às vezes, na nossa linguagem, é até difícil falar acabar com a fome. Por isso, se fala de insegurança alimentar, porque parece uma contradição de termos, né? Acabar com a fome é quase impossível. É impossível acabar com a fome. Por quê? Enquanto houver ser humano, haverá fome. Enquanto houver um organismo humano vivo, haverá fome. Então, digamos que para acabar com a fome é realmente impossível. Porque enquanto existir ser humano, deverá haver reposição nutricional. Porque isso é um instinto, é uma necessidade fisiológica, presente no ser humano e presente em todo organismo vivo. Os animais também são assim. Eles lutam pela sua sobrevivência. Eles lutam, né? Ferozmente pela sua sobrevivência. Imagine o que leva um leão a caçar lá na savana africana. A fome. Se ele não tivesse fome, quando ele não está com fome, ele está o quê? Parado, dormindo, né? Então a fome, ela é esse instinto biológico do ser humano
que realmente é impossível, enquanto houver um ser humano, acabar com a fome. Por isso, a igreja chama a atenção para a insegurança alimentar. Por quê? A fome não é o problema. Entende? A fome não é problema. A fome, na verdade, é solução. Porque ela, através desse instinto humano, nós vamos ao encontro da nossa sobrevivência. Mas e quando a fome se torna um problema? Quando não se tem como suprir aquela necessidade. Quando não se há segurança alimentar. Quando não se há os meios necessários para que aquele instinto humano de sobrevivência, aquele instinto biológico, seja satisfeito. Então, este fenômeno, biológico, será sempre uma realidade, porque está inscrito na natureza humana. No entanto, o pior de todas as situações é exatamente a insegurança alimentar. Então, a insegurança alimentar ocorre quando uma pessoa ou família não possui acesso a alimentos saudáveis e que sejam suficientes para satisfazer as suas necessidades. Ela pode ser crônica ou temporária. Aqui, de modo muito concreto, ocorre quando uma pessoa ou família não tem acesso aos alimentos saudáveis. Às vezes, as pessoas vão correr atrás de satisfazer o seu instinto nos piores lugares do mundo. Quem nunca viu algum pobre revirando a lixeira? Não é só satisfazer, né? Satisfazer comendo lixo. Não tem acesso a alimentos saudáveis. Nas feiras, quando as feiras acabam, quantas pessoas estão ali para aproveitar o refúgio da feira, Às vezes aquilo já não tem nem tanta qualidade. Já não é tão saudável quanto precisa ser para satisfazer a necessidade de uma família, mas elas estão ali. Isso é insegurança alimentar. Ela pode ser crônica ou temporária. É crônica quando a realidade da insegurança alimentar, ela se estende por muito tempo. Se estende, às vezes, por anos, às vezes até por uma vida. É temporária quando alguém ou uma família passa por um momento difícil, de dificuldade. Mas nós vamos entendendo mais para frente um pouco. Então... E, padre, interrompendo mais uma vez, padre, falando sobre o resto de comidas que as pessoas pegam na feira, de frutas, verduras, no chão. Fora que isso traz também pessoas que possa causar uma infecção alimentar, ou possa levar também até a morte. Porque uma infecção alimentar ela pode ser leve, mas também pode causar morte. Então, é uma situação realmente de risco. É uma situação de risco e muito deles também não tem nem como e onde lavar esses alimentos. Exatamente.
Então, é importante, quando você fala sobre a insegurança alimentar, que as pessoas possam ter até um olhar diferenciado a partir de hoje, de agora, desse momento, ouvindo o padre falar. Às vezes a pessoa não tem nem onde lavar, né, que possa até ceder, né, padre? Olha, você tem como lavar esse alimento, né? O porquê que essa pessoa está pegando o alimento na feira, tentar entender se ela tem um alimento para comer em casa, tentar entender se essa pessoa tem uma moradia, para onde ela vai levar esse alimento. Então, realmente é muito difícil quando se fala, né, sobre a fome, se fala sobre a insegurança. E vamos terminar aí de ouvir o padre. Eu só interrompi, padre, porque você vai falando, vai passando tantas coisas, não só na minha cabeça, mas acredito que na cabeça de todos vocês que estão nos assistindo, das senhoras também que estão nos assistindo em casa. É uma situação muito triste. Sim. Então, dando continuidade, nós temos 3 níveis da insegurança alimentar. E aqui, acho que todos nós aqui vamos nos identificar em algum momento. Quando eu leio isso aqui, eu me identifico em alguns momentos aqui, né? Talvez estejamos hoje numa situação boa, seguros financeiramente na vida, mas a maioria de nós veio de baixo, né? Veio de uma família, às vezes, pobre, às vezes até de outro estado, e aqui começa a ficar bem concreta a coisa, e às vezes até nos identificarmos. E pode ser que nos identifiquemos hoje com essa situação. Pois vamos lá. O primeiro nível, né, da insegurança alimentar é o leve. E ele acontece quando houve a queda na qualidade dos alimentos consumidos e a preocupação com o acesso a alimentos no futuro. Então, a queda da qualidade. O que é melhor para um ser humano comer? O arroz, o feijão e a carne ou o frango, junto com um vegetal ou uma verdura. Isso é o normal, né, da alimentação para um ser humano. E é uma alimentação nutritiva. É uma alimentação verdadeiramente alimentação. O seu corpo vai verdadeiramente se nutrir daquilo, né? Agora, imaginem que por falta de recursos, uma família só se alimente de macarrão com salsicha. Queda da qualidade, não? Uma queda brusca da qualidade. Ou, por falta de recursos, o pai ou a mãe da família só consegue oferecer arroz, feijão e ovo. Tem nutrição ali, com certeza, mas olha a queda da qualidade. Às vezes, só o mínimo que fazemos de alimentação são 3 vezes ao dia, né? Café da manhã, almoço e janta. Às vezes só tem um alimento, a alimentação mais saudável, a alimentação mais consistente, uma vez no dia. Nos outros horários é só o cafezinho preto, né? E à noite só um lanchinho. Às vezes por falta de recurso, às vezes é por opção, né? Não quer engordar, etc. Mas às vezes é por falta de recurso. Então, de fato, o primeiro nível é quando cai a qualidade, o nível da qualidade dos alimentos. E quando nós vamos no mercado, né, isso ainda se torna mais patente ainda. Quando você olha para os preços das coisas, né? Imaginem
um pai de família, uma mãe de família que vive com um salário mínimo em frente de um açougue? O que ele pensa? Inclusive, padre, fui hoje. Minha É? mãe está em casa, eu fui hoje comprar. Hum. E faz tempo que ela não come uma carne. E ela falou, filha, eu estou com vontade de comer uma carne. Né? E eu fui hoje comprar, antes de vir para cá, eu fui comprar uma bandejinha de carne, com 3 pedaços de carne, R$ 40. 3 pedacinhos de carne. Tá vendo? E o que me chamou a atenção também foi até os ovos, né? Eu fui comprar ovos, 12 ovos, no mercado, R$ 20. E aqueles vermelhos custa 30. Daí eu não sei muito a diferença, mas acabei até levando para ela 3 pedacinhos de... Porque as bandejinhas já vêm fechadas, de filé de frango, que estava R$ 25. Tá vendo? Então, realmente, Olha como é concreta a situação, né? é muito concreta, é muito concreta. E imaginem só, né? Um pai e uma mãe de família com 3 crianças. Ou como antigamente, padre, eu não sei se ainda existe, mas o meu esposo ele tem 17 irmãos. Olha só. 17 irmãos, né? Eu tenho 6 irmãos. E meu esposo não é do Nordeste, não, tá, gente? Porque quando tem muito filho, é nordestino, né? E ele não é do Nordeste. Mas hoje as pessoas não conseguem realmente viver para cuidar de 10 filhos, 7 filhos. Né? Você tem o 3º filho, já pede para fazer a laqueadura, porque não consegue realmente em torno da própria alimentação. Eu digo porque eu tenho 3 filhas. E até mesmo quando você sai para comer um lanche fora. Eu me lembro quando elas eram pequenas, padre, eu comprava aquele lanchinho no domingo, do Mac, mas comprava o refrigerante na Americana, que era mais barato, não comprava junto. Uhum. Então, realmente, é uma questão financeira e realmente os preços, né, que são elevados. Sim. Muito concreto, realmente. Muito concreto. Então, o primeiro nível é este, quando há uma queda brusca, né, da qualidade dos alimentos. Sei lá, talvez 75% da alimentação da pessoa são de industrializados. Verdade. Né? Salsicha, steak, e outros tantos, que verdadeiramente não são tão nutricionais quanto uma carne, um frango, até mesmo um ovo, né? É uma realidade muito concreta. Ou quanto à insegurança ao acesso no futuro. Quanto tempo, vamos dizer assim, a pessoa consegue sustentar em um mês a sua casa com o recurso que tem? Sem ter que recorrer à igreja para conseguir uma cesta básica, né? A um vizinho para ajudar com algum quilo de alimento. Talvez a pessoa consiga ali se virar 15 dias, mas e os outros 15? Há dificuldade quanto ao acesso no futuro. Isso é insegurança alimentar leve, né? Porque existe mais grave. Existem situações mais difíceis. Então, esse é o primeiro nível. O segundo é a insegurança alimentar moderada, quando há restrição no acesso dos alimentos, isto é, na qualidade, na quantidade do que é consumido. E aqui, então, muitos podem se identificar também. Eu me lembro, né? Às vezes, no almoço, em casa, quando eu era pequeno, né? A mãe falava assim, nós fizemos aqui o almoço, sou eu e mais uma irmã,
Meu pai ainda era vivo, hoje ele é falecido. Então, 4 pessoas. 4 pessoas que estão ali para se alimentar, num almoço de domingo. Aí a mamãe falava assim, cuidado, viu, Samuel? Para não comer demais. Aí ela mesma pegava o pratinho, ia lá e fazia o prato. Aí botava lá uma conchinha de feijão, 2 de arroz e um pedaço de frango. Falei, é isso aqui. Percebeu que contou? Contou. Imagine ter a comida contada. Tem. Ou seja, mas padre, se você comesse um pouco a mais, não ia ter para o outro irmão. exatamente. Não é isso? Isso, exatamente. Se botasse a mais para mim, faltava para minha irmã. Ou faltava para o meu pai, ou para minha mãe. Contou. Calculou o alimento posto na mesa. Que é coisa mais difícil, né? De se viver. Coisa mais dura de encarar na vida. Ter que contar a comida para os filhos. Separar a quantidade. E se tiver mais fome? Se for nutricionalmente precisar mais? Não tem, está contado. Olha como é grave a situação, né? E como é presente essa situação nos nossos lares. Às vezes dentro da nossa própria casa é assim. É claro que deve haver controle, né? Porque além de tudo, pode haver a fome pelo desperdício, né? A fome pelo desperdício. O que está faltando aqui pode estar... O que está sobrando aqui pode estar faltando em outra mesa, né? E aí vai para o lixo. Verdade. Seria pior, né? Mas aqui se trata de cálculo. É um para você, um para mim. Pronto. Então, a realidade muito difícil. E a insegurança alimentar grave quando há escassez de alimentos para todos os indivíduos de uma família, chegando à condição de não suprir a fome. Aí é a escassez completa, né? Aí não existe. Aí já não tem nem recurso, né, para ir atrás, comprar. Não tem o próprio alimento para contar, vamos dizer assim, vamos separar aqui, a gente corta aqui, corta ali, dá todo mundo fica feliz. Não tem. Aí cessou, não tem, simplesmente não tem o alimento, não tem o recurso, então vai necessitar da assistência de outro. Vai necessitar da ajuda de outro. Então aqui nós chegamos no nível mais grave da alimentação, da insegurança alimentar. Quando há escassez completa do acesso ao alimento. Podemos prosseguir. No entanto, a alimentação, além de ser a satisfação do instinto biológico da pessoa humana, ela é um direito. Ela é um direito humano. É um direito humano que, inclusive, independe, né, do Estado, que é um direito humano. Independe de lei. Não precisa fazer uma lei para dizer que a pessoa precisa se alimentar. Precisa? Não. É um direito humano. Não é um direito cívico. Não é um direito de cidadão. Não é um direito militar, um direito político. Enfim, é um direito humano.
Então, o direito à alimentação ficou consagrado, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 25, quando diz: toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive na alimentação. Então, é um direito humano da pessoa humana, por ela ser pessoa humana, é um direito dela. Às vezes, há direitos cívicos, né? Porque eu sou um cidadão de Osasco, eu tenho certo direito. Ou porque eu sou um cidadão brasileiro, eu tenho certo direito. Mas, nos Estados Unidos, eu não teria. Para nós, por exemplo, o SUS, né? É um direito cívico. O direito a tratamento médico. O tratamento médico. Isso é garantido, né, pelo Estado brasileiro. Porque eu sou cidadão brasileiro, pago os meus impostos, né, eu tenho direito a acesso ao tratamento médico pelo SUS. Na sociedade americana não é assim. Se eu for para lá, não tem SUS lá. Lá tem que ter plano de saúde. Aqui não, aqui nós temos o acesso, através da nossa cidadania brasileira, ao SUS. Então, a alimentação é um direito humano. E além de estar declarado, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está declarado, né, com uma palavra da doutrina social da Igreja, na carta encíclica Patim Terris, do Papa São João XXIII. A alimentação saudável não pode ser considerada apenas uma questão de solidariedade. Ela é um direito e, como tal, deve ser garantido pelo Estado a todos os seus cidadãos. Então, não é só apelar para a questão da caridade ou da misericórdia. Não, é um direito. É um direito da pessoa humana, por ser humana, ter garantido o seu alimento. Trago agora um trecho do texto base, e olha como o texto base da campanha da fraternidade é bem claro nas suas palavras. Diz assim: a fome no Brasil não é simplesmente um problema ocasional. É um fenômeno social e coletivo, estrutural, produzido e reproduzido no concurso ordinário da sociedade, que normatiza e naturaliza a desigualdade. Muito forte essas palavras, né? Do texto base da campanha da fraternidade, no número 30. A fome é estrutural. Basta olharmos as periferias da cidade, né? Quantas pessoas passam fome ali? Não é ocasião. Sei lá, às vezes a pessoa vai passar por uma situação de insegurança alimentar porque passa um tempo desempregado. Sei lá, 3 meses. Ou, sei lá, 1 ano. Passa 1 ano e aí tem certa dificuldade, etc. Mas daqui a pouco arruma um emprego e tudo volta ao normal. Isso é uma ocasião, né? Mas há outras situações que se estendem e se tornam crônicas. Se tornam crônicas. E então se torna um fenômeno social e coletivo estrutural. E o que é pior? Às vezes normatizado e naturalizado pelas pessoas. Aqui, então, está a questão da sensibilização. Imagine alguém que diz: passa fome porque é vagabundo. Normatizou, né? Não, é normal, quem é vagabundo passa fome mesmo. Quem não quer trabalhar passa fome mesmo. Deixa lá, um dia ele aprende.
É normal isso? Eu falei assim, não estudou, né? Vai passar fome mesmo. Naturalizou a desigualdade. Quem não estuda não tem nada mesmo. Quem não estuda, então não pode comer, padre, né? Exatamente, isso mesmo. Às vezes complicado. até naturaliza a situação. E aqui, do ponto de vista humano, chegou no limite da falta de amor, né? Verdade. Dizer uma coisa assim. É horrível. É claro que quem trabalha tem direito a ter acesso a tudo o que tem. E deve ser louvado por isso. E até a palavra de Deus ensina isso, né? Quem não trabalha não deve comer. Né? O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses. Mas veja, por que não trabalha? Será que tem emprego sobrando? Empregos bons, né? Porque nós vamos ver daqui a pouco, né? Está até se estendendo demais, mas peço perdão, daqui a pouco vou encaminhar para o final. Mas imagina a degradação dos empregos hoje. Nós vamos chegar lá. Então, continua. A fome é um escândalo num país considerado celeiro do mundo. Vocês já ouviram isso? Já? O Brasil é o celeiro do mundo. Você liga lá, qualquer jornal, está lá uma louvação, né, total do agronegócio, que é o que sustenta o Brasil. O Brasil vive pendurado no agronegócio, né? E graças a Deus que o nosso agronegócio é forte. E todo ano cresce, só cresce, né? Nunca cai. Até na pandemia, 2 anos de pandemia, tudo caiu. O agronegócio continuou firme e forte. Cresceu. E graças a Deus nós temos este agro forte. Mas, ainda assim, como pode o celeiro do mundo ter fome dentro dele mesmo? O país mais populoso do mundo, ele é dependente do Brasil para comer. China. China é dependente do Brasil na questão alimentar. E, no entanto, nós até podemos alimentar a China, mas às vezes deixamos os nossos próprios filhos brasileiros, cidadãos brasileiros, passarem pelo escândalo da fome. Aquele famoso ditado, né? A casa do ferreiro, o espeto é de pau, né? É isso mesmo. Isso, então, é uma contradição. O celeiro do mundo ver seus filhos passando fome. Em abril de 2022, fez-se um levantamento assustador e muito triste. 125 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de insegurança alimentar, daqueles 3, né, níveis que falamos, dos quais 33 milhões passam fome. E nós acabamos de ver, né, como isso é muito concreto na nossa realidade de vida. Aqui, o texto base ele apresenta muitas causas da fome no Brasil, mas nós vamos pular e eu vou chamar a atenção só para essa, para não me estender muito. Uma das causas da fome no Brasil, ou da insegurança alimentar, né? Desemprego e subemprego, precarização da CLT. Nós chegamos aqui, então, à realidade da conquista do recurso, do meio para se ter o alimento. Então, precarização da CLT. Primeiro que a realidade do desemprego, todos nós já conhecemos, já passamos por ela, né? Não ter de onde tirar
os recursos de sobrevivência da nossa vida. Mas outra realidade que ficou, inclusive, muito patente ao longo da pandemia é o subemprego. E o que é o subemprego? O subemprego, né, é o rapaz que vende pipoca na Autonomista aqui. Ou o rapaz que vende sorvete na praia. Ou a pessoa que é Uber. Ou a pessoa que trabalha com moto, né, com entrega. Que, né, ao longo da pandemia, se deu outro nome, né? O ministro da Economia ao longo da pandemia foi o Paulo Guedes, né? E o presidente era o Jair Bolsonaro. Eram os chamados invisíveis. Nós temos que olhar para os invisíveis. Vocês lembram que eles falavam isso? Temos que olhar para os invisíveis. Quem eram os invisíveis? São esses do subemprego. Os invisíveis, né, do subemprego, eles são invisíveis. Então, isso causa a insegurança alimentar. Às vezes porque depende de condições que não estão sob o nosso controle. Então, na praia, deu frio e choveu, quem vai na praia? Para tomar sorvete? Não vai, né? E aí o rapaz lá, ele se alimenta de quê? Ele tira o recurso da onde? Durante a pandemia, né? A questão da logística, né? Da movimentação das pessoas, ficou muito precarizado por causa do lockdown, dos bloqueios e etc. Como é que o Uber trabalha? Da onde ele tira, nesse tempo, o recurso para a sua sobrevivência? Se as pessoas não estão andando, de carro ou de Uber, não estão pedindo aplicativo, como é que ele vai andar? E qual é a garantia que ele tinha? Não tinha, porque não está previsto, né, na CLT. Ele é um invisível. E assim por diante. A desvalorização do salário mínimo, que gera uma insegurança estrutural que ecoa na insegurança alimentar. Os preços sempre lá em cima, né? Da alimentação, do combustível e etc. E o salário mínimo sempre baixo. Às vezes não fecha a conta, né? O salário mínimo, alguém que trabalha e ganha o salário mínimo, vai fechar o seu mês como? Às vezes ele precisa R$2.000 para todas as suas necessidades. E vamos combinar que 2.000, né? Hoje em dia tá até que tranquilo, né? Mas ele ganha 1.320. Desvalorização do salário mínimo. Ganância do dinheiro, do poder e da imagem e perda do sentido comunitário. Isso aqui é uma coisa mais íntima, né? Verdadeiramente. E a corrupção em suas diversas formas. A corrupção. A corrupção também, onde ela toca, ela destrói, né? Porque pela corrupção nós temos insegurança jurídica. Pela insegurança jurídica, nós não temos investimento. Se não temos investimento, não temos emprego. Se não temos emprego, não temos gente trabalhando. Se não temos gente trabalhando, temos insegurança alimentar. Olha como é um ciclo, né? Um ciclo vicioso que há, às vezes, no Brasil. Aqui são só números, rapidamente, eu vou passá-los. A geopolítica da fome. Onde estão os mais necessitados do Brasil? A fome ela é predominante no norte e no nordeste. O número é, em cada 10 famílias,
4 passam pela insegurança alimentar. No Centro-Oeste e no Sudeste, de cada 10, 3 famílias passam pela insegurança alimentar. No Sul, de 10 famílias, 2 passam pela insegurança alimentar. Agora a questão, a fome tem cor. Quem mais passa fome no Brasil? São os lares a situação da insegurança alimentar é especialmente vivida pelos lares de pessoas chefiadas por pessoas negras. Então, este é um número muito triste, né? Situação de insegurança alimentar das pessoas negras são de 65% dos lares e das pessoas brancas, 46,8% das casas chefiadas por pessoas negras, né? Então, aqui ainda chama atenção para a questão, às vezes, do racismo, né? Da desigualdade das cores, das pessoas, da desigualdade entre as raças, né? Na geopolítica da fome, a fome também ela tem sexo. Olha aí as senhoras mulheres. Situação da insegurança alimentar nos lares chefiados por mulheres. 65% de homens, 46,8%. Que convivem com a fome. 18,1% de lares chefiados por mulheres e 10,6% de lares chefiados por homens. Aqui outra questão gravíssima, né? Questão do abandono familiar, a questão dos vícios, a questão da violência doméstica. A mulher não vive, às vezes, sozinha porque quer, né? Tem algumas têm opção de viver porque querem mesmo viver sozinhas, né? Mas, geralmente, elas estão na classe mais alta, né? Na classe mais baixa, às vezes, não é assim. Às vezes, não vive, não tem o seu companheiro, porque não encontra uma pessoa digna. Às vezes, o que encontra é gente violenta, que passa por vícios. Então, uma situação difícil para as mulheres. Podemos mudar? Por fim, uma questão que eu queria chamar a atenção para encerrarmos, a questão da educação. Bom, a fome ela foi tratada neste ano. O ano passado foi a educação. O ano passado foi a educação. Fala com sabedoria, ensina com amor, foi o lema, né? E dentro disso, nós vimos uma correlação que a igreja fez entre a educação e a questão da insegurança alimentar no Brasil, e como a educação tem um papel importantíssimo nisso. Porque onde, na maioria das vezes, as crianças, sei lá, quando começa a escola? Com uns 3 anos? Escola. A creche, né? Creche. Na creche, bebê. De bebê até uns 20 anos. A creche, 4 meses, padre. 4 meses, 4 né? meses. Dos 4 meses até o final do ensino médio, onde a criança, o jovem, o adolescente, passa a maioria do seu tempo. Na escola. Na escola. E na maioria das vezes, né, nas periferias, são as que mais passam pela insegurança alimentar.
Então, é claro, escola é um lugar de educação, é um lugar de crescimento pessoal. Mas olha a importância da escola na questão da alimentação das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Quem nunca ouviu aquela história, né? Tal criança só vai na escola para comer. Verdade. Olha que coisa triste. E se não for dali, não vai ser de outro lugar. Então, a primeira finalidade dela é comer. Isso tudo a gente vê depois. Então, a correlação entre as campanhas, né, do ano passado e deste ano. Por fim, muita coisa se tem feito, né, quanto à questão da fome no Brasil. Nem tudo é crítica, mas há coisas sendo feitas também. A igreja faz, o Estado faz, instituições fazem. Enfim, aí estão algumas dos meios. Nós temos a própria CNBB, a Cáritas Brasileira, as nossas paróquias com os seus vicentinos. E o Estado, né, poderia aqui citar diversos meios, né? Por exemplo, o Bom Prato, né? Comida boa, num preço acessível. É um meio de extirpar a fome, de lutar contra a fome. O Bolsa Família, né? É um meio de lutar contra a fome. Auxílios, né? Diversos que há, são meios de lutar contra a fome. Enfim, muita coisa se tem feito, mas já falei bastante e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Quero aqui agradecer o padre Samuel Elias. Padre, você vai falando e a gente sabe que até passamos um pouquinho, né? Mas Desculpa. passa tanta coisa na cabeça, né, da gente, que a gente vai refletindo, né? E quero aqui também, padre, agradecer a sua pessoa hoje, por ter cedido o seu tempo aqui para a TV Câmara. E mande um abraço também para o padre Wagner, padre do meu coração. Quero aqui dizer também que o município também, nós temos tem uma mosca aqui, tem que detetizar aqui, tá? Ela está rodando por aqui, essa mosca, olha, não sei se é uma mosca, se é uma abelha, mas ao vivo dá tudo aqui, né? Mas assim, padre, nós temos também a prefeitura, né, que é o município de Osasco também, o Fundo Social, que ajuda o município com cestas básicas. Depois eu posso até me aprofundar mais para saber como é que faz, para que as pessoas possam chegar até lá, né, e garantir os seus direitos, e posso depois passar para o padre. E gostaria só de perguntar para o padre, que o padre citou aqui, a Pastoral da Criança, né, o CNBB, que é a Cáritas Brasileiras. Padre, se alguém quiser acessar ou quiser, como faz essa pessoa, né, que precisa de ajuda ao próximo? Bom, todas essas iniciativas estão presentes, né, na ponta da linha, ou seja, nas nossas paróquias, né? As nossas paróquias, todas elas têm meios de ajuda aos necessitados. Às vezes não é com esse nome. Por exemplo, na nossa paróquia Espírito Santo, nós temos a Pastoral da Criança. E pelo menos uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, nós temos um encontro, né, das crianças com suas mães para refletirmos sobre a situação, para estarmos juntos, acompanhando, vendo a questão do desenvolvimento das crianças. Então, é um trabalho. Além da distribuição das cestas básicas, aqui nós demos o nome dos vicentinos, mas às vezes não é com esse nome. Às vezes é Pastoral da Misericórdia, às vezes é Pastoral Social, mas o fato é que existe, né, a doação dos fiéis do alimento e, por sua vez, a distribuição por parte da igreja.
Aí temos os outros níveis, né? A CNBB, ela tem um Fundo Nacional de Solidariedade, com o qual ela ajuda diversas iniciativas de ajuda humanitária. Temos também o Óbolo de São Pedro, que aí é a caridade do Papa, né? O Papa, o primeiro que ajuda, às vezes não é dito, mas o primeiro que ajuda nas catástrofes é o Óbolo de São Pedro, é o Papa, que dá doação, que faz isso, que faz aquilo, né? Então, nós temos diversos meios e instâncias de ajuda humanitária às pessoas que passam necessidades. E é povo da igreja, né? Na ponta da linha ali, Pastoral da Misericórdia, Pastoral Social, Pastoral da Caridade, Vicentinos, etc. Pastoral da Criança, é povão da igreja mesmo ali lutando e ajudando os mais necessitados. Então, quero mais uma vez agradecer e quero falar aqui bem rapidamente, que nós já estamos indo para o finalmente, que em Osasco, o prefeito Rogério Lins, que na época, eu não sei se o projeto é dele ou se ele sancionou o projeto. Ele sancionou o projeto. Tá, nós temos uma lei em Osasco, que essa lei dispõe sobre a criação do programa Nosso Futuro, visando o combate à insegurança alimentar, nutricional de crianças e adolescentes da outra providência. Então, nós temos, padre, inclusive, um projeto que foi aprovado pelo nosso prefeito, né? Foi sancionado, né? Sancionado pelo nosso prefeito, que é garantir a segurança alimentar e o combate à fome. Então, isso é importante. Como o padre mesmo disse aqui, né? É uma humanização, né, padre? Tem que ser humano, né? Tem que ser humano, exatamente. Tem que ser humano, né? Porque todos nós sabemos o que é passar fome, né? Passou um pouquinho do horário e já começamos até a reclamar. Não é isso? Fica estressado. Fica estressado, é verdade. Mas quero, padre, agradecer o Wilson pelo trabalho e a dedicação que você faz pela igreja. E a gente sabe o seu amor realmente ao próximo. Obrigado, seu Wilson. E também no bairro, né? A gente sabe que o Wilson é uma liderança lá no bairro extraordinário. Se dedica o tempo à igreja. Não sei se o padre vai querer finalizar. Aqui, padre, quer finalizar? Podemos fazer a oração, né? Sim. Então, nós vamos agora finalizar com o padre. Quero realmente agradecer à TV Câmara, quero agradecer à comunicação, a todos os funcionários dessa casa e a vocês que estão nos assistindo. O padre ele vai finalizar com uma oração. E muito obrigada, padre. Obrigado. Vou estar sempre lá enchendo o saco do padre para poder vir mais na Câmara, viu, padre? Com certeza. Precisando, estaremos aqui. Tá certo. Muito obrigada. Então, vou rezar aqui rapidamente a oração da campanha da fraternidade, que é um apelo pessoal para que olhemos para os mais necessitados. Assim diz a oração. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou. Dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós os pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Obrigada.